Por meio de uma cura, através da oração feita pelo missionário R.R. Soares na TV, em 1990, Aparecida Keles foi curada de uma sequela de acidente, em que deixou a sua mão mirrada. Mas este milagre era só o início de uma linda obra de libertação e salvação na vida dela. A primeira história que vamos contar é desta mulher, que ganha a família para Cristo. Acompanhe conosco agora na novela da Vida Real Especial. Em 1989, Aparecida Keles sofre um acidente doméstico. Uma tampa de cimento caiu na minha mão. Eu era bem pequenininha, eu tinha uns 8, 9 anos e eu lembro do acidente que a gente estava segurando uma tampa muito grande, pesada de cimento, várias pessoas ao redor e eu inclusive junto. Disse que estava ajudando. Aí só que ninguém aguentou segurar a tampa e todo mundo estava soltando e ficou eu também segurando. Aí para não cair em mim, no meu joelho, minha mãe tentou colocar mais força, só que ninguém aguentou segurar e caiu em cima das mãos dela. Aí ela conseguiu tirar uma mão e ficou a outra. E aí deu que a mão perdeu a ponta dos dedos, a carne caiu. E aí deu que eu fiquei muito tempo com meus dedos, né, dobrados sem abrir. Aí a mão ficou mirrada. Não mexia, não podia abrir a mão, meus dedos não abriam. São poucas memórias, mas eu lembro dela lavando roupa, segurando com o cotovelo a roupa no tanque, tentando me vestir a roupa, mas a mão sempre fechada, não abria mais. Ficou muito tempo assim. É que eu lavava a roupa escorando a roupa na beira do tanque, com o cotovelo e surrando com a outra mão. Para me lavar a louça era muita dificuldade. Eu fiquei assim, foi muito tempo, mais de ano, com meus dedos assim. E nisso, através do missionário na televisão, agradeço muito a Deus pela vida do missionário R.R. Soares. E ela contou que ela viu, né, o programa da televisão, que um pastor falando pediu para ela colocar a mão junto. Falou para mim, né, pôr a mão sobre o receptor. Aí eu coloquei, fechei meus olhos, na hora que falou amém, aí que mandou abrir os olhos, aí eu abri os olhos e vi que meus dedos estavam abrindo. E eu fiquei impressionada, saí gritando, mãe, minha mão, olha, meus dedos abriu. Quando eu voltei da escola, eu já estava com a mão aberta. Aí, através da oração do missionário, foi que eu fiquei curada. Minha mão ficou curada em nome de Jesus. Por honra e glória do Senhor Jesus, eu estou curada. Mas ela obedeceu, foi obediente aos comandos dele e quando ela abriu os olhos, a mão estava aberta. Todo mundo ficou bobo com meus dedos. Aí, a partir desse dia, eu procurei a Igreja da Graça. E fui para a Igreja da Graça e desde esse tempo, graças a Deus, Jesus me curou e eu estou na Igreja da Graça, eu e minha família, graças a Deus. A irmã Aparecida, eu conheci ela em volta de 89, né? Nos conhecemos, foi amizade, depois dali ficamos alguns anos sem nos ver. E após 10 anos, né, desse período, a gente voltou a Itabira para estar morando e aqui moramos durante 5 anos e pouco, pastoreando a igreja de Itabira. Quando ela chegou na igreja, bebia muito, fumava, ela, o esposo, né? Ela foi para a igreja através do testemunho da mão, que ela recebeu a cura. E mesmo indo na igreja, ela ainda permaneceu nos vícios, né? Ela fumava, ela bebia, o esposo, ela enfrentava algumas lutas com ele. Após ela usar a bebida, o cigarro, as brigas eram maiores dentro de casa, né? Até casos até algumas vezes de violência, né? Eu lembro de eu chegando na igreja, com a vida toda, dá até vontade de chorar. Era muita coisa mesmo. Briga entre eu e meu marido, só briga, só confusão. Eu ia para a igreja escondida dele. Ia para a igreja escondida dele, é tanto que ele queria me bater, porque eu, né, comecei para a igreja. Meu pai foi mais resistente, né? Mesmo minha mãe não desistiu, igual ela falou, relatou, não desistiu, lutou, batalhou por ele, não desistiu em momento algum. Eu cheguei a falar com ela algumas vezes, de tanta ignorância que ele tratava ela. Eu falei para ela, desiste disso, a senhora não merece isso. E ela falava, não, Deus tem um plano. Eu casei com ele e um vai precisar do outro, ele vai precisar de mim. Depois de um tempo, Deus foi operando na vida dela, ela foi vendo que para ela ser feliz, ela se sentiu completa, ela não precisava da bebida, ela não precisava do cigarro. Então, ela percebeu que Jesus supria as necessidades dela, que Jesus trazia ela aquela alegria que ela procurava. Da mesma forma que Jesus curou a mão dela, Jesus podia fazer muitas outras coisas na vida dela. Foi quando ela abandonou todos os vícios, né?
as coisas que ela achava que satisfazia ela foi abandonando, e ela viu que realmente aquilo que completava a vida dela, que satisfazia a vida dela, era Jesus. E foi onde ela se encontrou na Igreja da Graça. Além da cura da mão e da libertação, a filha de Aparecida também é curada de um problema irreversível e a família se converte. Aí a minha filha tomava remédio controlado, que era para nervo, e o médico falou que ela não ia andar quando ela tivesse com a idade, né, assim, de uns 20 anos, ela não ia andar. E que ela nasceu com infecção no sangue, mas não descobriu, só depois dela maior foi que foi descobrir que era infecção no sangue. Então dava convulsão, ela ficava ruim e só levando no hospital, nada resolvia. Eu nasci com infecção no sangue e um problema grave nos nervos. E não descobriram. E com o tempo foi passando, a gente foi tratando com várias medicações. Medicamentos que não ajudavam, atrapalhavam muito. Tinha muita crise de epilepsia, tinha muitas crises de desmaios, endurecia os nervos, o corpo todo endurecia, ia para o hospital, ficava mais no hospital. Tomava injeção bezetacil de 3 em 3 dias, aí depois passou de 15 em 15, depois foi de mês em mês. Aí assim que eu fui para a Igreja da Graça, Jesus curou minha mão, fui para a Igreja da Graça, aí minha filha foi curada. Minha mãe, depois que foi para a igreja, eu ia com ela poucas vezes, aí eu já tinha uns 12 anos. Eu ia com ela poucas vezes, mas ia. Não sabia determinar nada, não tinha muito conhecimento ainda da palavra, mas Deus já tinha um plano. E foi aí que eu falei com a minha mãe um dia, eu não vou tomar esses remédios mais, eram muitos remédios, não vou tomar mais. 12 anos. Minha mãe falou comigo, brigou comigo, você tem que tomar remédio controlado, você tem que tomar o resto da vida. Eu falei com ela, não vou tomar, e saí correndo, não tomei. E a partir daquele dia, eu passei para a igreja com ela mesmo e não tomei mais os remédios, nunca mais precisei. Depois disso, quis vir umas 2 crises de nervo, de endurecimento, de ansiedade também, e neurológicas também. Mas aprendi a determinar na igreja, aprendi a determinar e nunca mais tive crise nenhuma, para a glória de Deus. Jesus curou minha filha está curada, graças a Deus. E o que os médicos falaram que ela não ia andar, tá minha filha aí, ó, graças a Deus, né? Tem família e graças a Deus tem as filhas dela tudo abençoada, em nome de Jesus. Eu conheci a irmã Aparecida bem muitos anos atrás, no ano de 96, quando eu passei pela primeira vez a cidade de Itabira, né? E ela frequentava ali junto com algumas pessoas os nossos cultos, e ela recebeu uma cura muito grande, muito poderosa, que ela orou junto com o missionário. Ela tinha uma mão mirrada e na TV o missionário pediu para colocar a mão na TV e ela colocou a mão, né, mirrada na TV, e ela recebeu aquela cura. Então foi algo assim tremendo, maravilhoso. E ela frequentando a igreja, né, uma das membros mais antigos aí da cidade de Itabira, e permaneceu até hoje com essa história maravilhosa. A gente lembra que muitas vidas, né, foi para a igreja através de eu falar de Jesus para eles, e eles ver como que eu era, né, minha família, né, graças a Deus foi transformada. Aí, graças a Deus, isso aí eu tenho para me contar muitas bênçãos de Deus, que Deus fez maravilha e está fazendo, porque a gente ser obreira é muito gratificante trabalhar na obra de Deus, e eu amo evangelizar. Amo trabalhar na obra de Deus, limpar a igreja, tudo eu gosto. A sua filha Patrícia até comentou, né, que de parentes que aprenderam a fumar junto com ela, beber junto com elas, e através da mudança na vida dela, ela conseguiu levar Jesus a essas pessoas, sobrinhas que aceitaram Jesus depois de 40 anos no vício, né? Às vezes a gente saía com ela na rua, ela encontrava as pessoas na rua, ela começava a conversar. Vai na minha igreja, Igreja da Graça, você precisa de Jesus. Isso aí que você tem, só Jesus que cura. Através desse milagre, ela foi alcançando a casa, a família, foi alcançando o genro, né, dela, ganhou o genro para Jesus. E o Wilson, ele também, através do testemunho dela, através do evangelismo dela, ele veio para Jesus. Meu marido, que era bem resistente também, falava que não ia casar com crente, então assim, minha mãe evangelizou ele, né, através dela veio ele. Tem mais de 25 anos, uns 30 anos mais ou menos, uma mudança tremenda, muito bom. Assim que a gente se casou, a gente já passou aí para a igreja mesmo,
fixo, já firmamos, graças a Deus, em Deus. E aí veio as meninas e já cresceu na escolinha, já cresceu na igreja, cresceu no ministério. E a família já tinha um propósito mesmo, Deus já tinha esse plano. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, muita felicidade nisso. E ali veio toda a luta dela para trazer também o seu esposo, né? Que mesmo ela vindo à igreja, o esposo permaneceu. Depois de muito tempo, ele começou a frequentar a igreja aos domingos, né? Ele começou a participar, era uma pessoa que ajudava a gente até na igreja, mas mesmo assim ainda permanecia no fumo, né? Durante um período. Um bom tempo ele ainda permaneceu, mas ela foi uma mulher de muita fé, uma guerreira, ela permaneceu ali em oração. Ela ia para a igreja, ela orava: oh, Jesus, eu quero o meu marido aqui, né? Eu quero toda a minha família aqui, eu agradeço, Senhor, que a minha filha, as minhas netas já estão aqui, mas falta o meu marido. Quando ele descobriu que eu estava indo, eu falei: você pode ir, mas não mexe comigo não me chama não. Mas aí eu fui reservando o lugar dele. Fui reservando, falando com Deus, fui aprendendo, que eu não sabia nada. Aí fui reservando o lugar dele, falando: aqui é o lugar do meu marido, em nome de Jesus, um dia vai vir para ele ver o que é que eu estou fazendo aqui, meu Deus, porque eu sozinha vim. E ele não vim, ele não sabe de nada, meu Deus, o que é que ele está falando? Oh, meu Deus, traz-me meu marido, em nome de Jesus. Pois eu fui orando, reservando o lugar dele, que um dia chegou na igreja. E nisso meu marido foi mudando, ele bebia muito, parou de beber. Aí deu que ele fumava, mas aí, né, pela minha fé, ele foi liberto do vício, mas foi muita tentação. Não, ele xingava demais que eu falava com ele para não fumar, mas foi bênção. Jesus cuidou do meu marido até na última hora dele lá no leito. E foi aí que Deus tinha esse plano também na vida dele, a salvação dele, não podia desistir. E aí ele começou aos poucos, ia aos domingos, foi fazendo amizade, se tornou uma pessoa que a gente contava para tudo na igreja, ajudava a gente de um bom coração, né? Dançava, era o forrozeiro da Igreja da Graça, colocava o Fernandes Lima, ele já começava a dançar, né? Então, assim, ele era alegre, né? O que faltava realmente naquele momento era confessar Jesus, né? E ela, naquela fé ali, buscando em Deus, chegou esse momento dele confessar Jesus, né? Jesus transforma, e como transforma? É só abrir o coração. Ela passou por um momento de dificuldade com ele quando chegou a enfermidade, né? Foi quando ele confessou Jesus como seu Salvador, né? Durante essa enfermidade, a gente esteve ali no hospital acompanhando durante 5 meses, ele no hospital, a gente todos os dias lá na Santa Casa em Belo Horizonte, próxima à sede, né, da Igreja da Graça. E eles saíram de Itabira e ficaram lá durante 5 meses. E ali naquele leito, ele realmente viu, porque naquele leito Deus trabalhou muito na vida dele. Naquele leito ali, eu cheguei e perguntei para ele: ô Zé, você já aceitou Jesus? Já confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ele falou: sim, eu já confessei. Eu falei: eu vou trazer a Santa Ceia para você, né? E daqui brotou o desejo no coração dele ser batizado. Né? Mas como ele estava no leito, ele estava usando uma bolsa e a gente não teve a possibilidade de mergulhar a água. E ela fez um ato de fé. Aí eu queria passar pelas águas, já não teve jeito, mas aí eu peguei um copo com água e orei a Deus, apresentei a Deus, passei na cabeça dele e falei com ele: é o batismo que você está esperando? Se é isso, meu filho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Passei a mão molhada na cabeça dele. Aí quando passou, nem 5 minutos não foi, eu fui descansar lá na cadeira. Quando eu dei um cochilo, na hora que eu acordei assim, que eu passei para aquele cochilo, que eu fui olhar, ele já tinha ido embora. Falei assim: oh meu Deus, meu marido estava esperando, era o batismo mesmo. E até hoje ela conta esse testemunho, né? Ela fala para todos que Jesus é o suficiente. A gente não precisa de outra coisa a não ser o Senhor. Jesus é lindo, se for contar é muita bênção. Não, tem importância demais, gente. Ser patrocinado é uma coisa que assim, a gente sente no coração e é uma coisa que Deus não faz maravilha na vida da gente, que a gente fica até pensando como que Deus é tremendo, gente. Deus é bom demais, gente. Quem não é patrocinador pode patrocinar, fazer o patrocínio, que vai ver que Deus é lindo, maravilhoso e a obra de Deus é completa. Agradeço muito a Deus, porque através do patrocinador, o missionário vai, né, pregar o evangelho, né? E é muita bênção, é muita alma que ele ganha para Jesus. E graças a Deus, só tem que agradecer a Deus.
a obra de Deus que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família, na vida do Lucineide, pastor Helder, família. Deus abençoe, agradeço muito a Deus. Quando a gente está enraizado em Cristo, a gente sabe que aquela árvore que ela está com as raízes profundas, né? Pode vir um vento forte ele pode soprar, mas aquela árvore ela não cai, né? Alguns galhos, ela balança e tudo, mas ela está enraizada, esses somos nós em Cristo. E na vida da irmã Aparecida foi dessa forma. A partir do momento que ela conheceu Jesus, que ela foi aprendendo de Jesus, conhecendo a palavra de Deus, o missionário, a televisão é ligada o tempo todo na RIT, né? A nossa rádio é ligada o dia todo também. E ela foi ali aprendendo a palavra de Deus. Ela não sabia ler. Ela falou que não ia ter uma Bíblia, que não ia comprar uma Bíblia. Para quê? Que ela não sabia ler. Até o momento que ela adquiriu a Bíblia, ela aprendeu a ler usando a Bíblia, né? Com a Bíblia ela aprendeu a ler. Sozinha, ninguém ensinou. Foi na Bíblia. Então ela foi crescendo, ela foi se enraizando em Cristo, né? Se fortalecendo em Cristo para quê? Para que alcançasse toda a sua família, né? Para que a sua família também viesse servir ao Senhor. Deus é bom demais. E hoje a família dela, ela pode falar, né? Eu e a minha casa servimos ao Senhor. A linda história de transformação dessa família foi alcançando outras pessoas em Itabira, Minas Gerais. Uma delas foi a vida de José Nóbio de Paula, um homem que desde a infância teve tudo para ser só mais uma história perdida na sociedade. Eu fui criado na mão dos outros, não fui criado com minha mãe, não. Eu tinha 9 meses de nascido quando eles se separaram. Eu fui crescendo, fui criado também com madrasta, né? Então, a luta veio desde criança, né? Como diz, que não é o mesmo, como diz, né? Não é aquele vínculo de mãe sanguínea, pai, né? Então, aquilo ali veio trazendo um transtorno sério, né? Porque tinha visto que meu pai, quando chegava, achava a gente com fome. Ali depois teve muita coisa também, que aí foi até que eu fugi da casa deles. Fiquei na casa de pessoas que mexiam com centro espírita, essas coisas tudo, ficar na casa de um, na casa de outro. Quando eu tinha na faixa dos 6 ou 7 anos, a gente estava numa senta de roda de criança, que eles consagravam criança com água com pó de fumo, para poder beber. Eu sei que todo mundo tomou. Eu sei que na hora que chegou minha vez, aí eu fui e joguei tudo na mulher que me deu. Aí só que eles pegou e mandou me tirar eu de lá. Porque essa senhora, essa velha que tomava conta de mim, ela mexia com o centro espírita. Aí depois, aos 11 anos, eu fui embora. 11 para 12 anos, eu fugi dessa casa. Eu saí da casa do meu pai com minha madrasta primeiro e fugi para a casa do pessoal. Eu tinha 7 anos. Aí lá eu completei meus 12 anos. Aí só que eu apanhava demais. Era um couro de dia, de meio-dia, de tarde ou de noite. Era 4 coros. A gente não tinha o tempo de brincar. Era olhar menino, buscar água, estudar, mas às vezes, como diz, né? Tudo era em cima da hora. Então não tinha. Aí eu peguei, quando eu completei na fase dos 12 anos, eu fugir dessa casa. Eu fugi para a padaria. Arrumei um serviço muito bom, porque toda a vida, todos os meus os patrões que eu tive de padaria, tudo tinha um carinho por mim. Tanto eles, os filhos, as filhas, a esposa, todo mundo, família, morava na padaria. Mas eu tinha envolvimento com droga do mesmo jeito. E tinha um outro companheiro meu de trabalho, nós era assim uns 5, tudo menino. E tinha um padeiro, né, que era o responsável, era o mais velho, mas ele nunca teve envolvimento, né, com essas coisas. Era só eu e o irmão dele. Nós somos criados desde criança, então a gente já começou, mas só que nós só seguíamos o trabalho, futebol e droga. Primeiro foi a maconha, né, a maconha e o álcool. Aí depois foi vindo tudo, né? Isso foi em frequência, né, do passar do tempo. Aí fui envolvendo com mais droga mais pesada, né? Eu ficava escutando voz, vendo vulto, eu não dormia. Às vezes, se eu fosse pegar uma coisa, vamos supor, eu pegava uma fruta. Só que aquilo ali não era o inimigo, ele não mostrava a fruta, ele mostrava outra coisa. Aí já veio as perturbações, brigas. Eu ia trabalhar, quando é pouco eu não trabalhava mais. Mais de 25 anos, uns 30 anos mais ou menos, eu estava entrando na polícia, aí ele estava preso na época. Fui inventar de arrumar um namorado.
Aí vai que depois, no término do negócio, foi e virou uma bagunça, já era, como diz, já era conturbado já. Aí eu sei que ela chamou os homens, aí quando é pouco o senhor vai e levou o Wilson. Na época, eu acho que ele tinha brigado com na época a mulher que morava com ela e tal, tinha brigado e estava meio alterado. A única ocorrência que eu atendi foi essa. E fiquei sabendo que eu tinha sido preso, mas no mais eu não tinha muito contato, não. No período antes que o irmão Wilson me conheceu, eu já tinha acontecido um fato comigo de um homicídio. 3 anos nessa época, eu fiquei 3 anos. Aí eu saí, tive 3 julgamentos. Depois, nos 3 anos, eu voltei a ser preso de novo. Aí foi briga com o patrão. Eu peguei e fiquei lá mais 1 ano na cadeia. Mas aquilo ali me impunha, sabe? Porque eu nunca tive assim eu não tinha assim aquela coisa assim para ser bandido e nem nada na vida. Aí depois passou um tempo, eu reencontrei ele numa ocorrência que eu estava atendendo, que aí ele estava um pouco alterado, aí acabou por quebrar o banco da viatura, precisou chamar reforço, prender ele. O Espírito Santo de Deus que levou o Wilson. Aí chegou lá e eu peguei, na hora que eles me deram voz de prisão, aí aconteceu de eu quebrar a patrulha. Naquilo ali eu vi já, tipo assim, né? Mas é porque Deus já estava trabalhando. Porque por isso que é muito importante as orações, a intercessão. Minha irmã, o pessoal, a irmã Creuza, ela sempre quando me via, irmão, vai para a igreja, Nobre, vai para a igreja. Vai buscar Deus. Eu trabalhava na Esplanada e o sargento Wilson, ele era o comandante, né? Então um dia ele falou comigo assim, você não quer ir na igreja que a gente vai, não? Eu já estava me amolando, eu falei, cara chato, ficava só me amolando, só falando comigo. Não, mas você não gostou da igreja? Vai pra igreja. Então eu fui. Aí fui pela 3ª vez e continuei indo, nunca mais saí da igreja. Bom, eu conheci o Nobre, eu via ele bêbado, drogado, só na situação, e com sacolada de remédio. Uma vez ele foi na policlínica, estava com sacola de remédio, então ele me mostrou que a sacola de remédio tinha muito remédio. Eu falei com ele assim, você não precisa disso, você precisa de Jesus, você precisa ir para a igreja. Um dia eu vou. Aí falando que um dia ia, mas nunca ia. Eu tinha vezes que eu saía 1 hora, 2 horas, o trem que eu ficava só ouvindo voz. Mandava eu ir pra lá. Eu tinha que ir caçar. Mandava eu entrar debaixo de ônibus. Teve uma vez mandou eu entrar debaixo do ônibus da Pássaro Verde. Eu já estava perturbado. Eu não parava em casa, não. Eu andava só à beira de linha, saía correndo pro mato afora, pulava dentro do brejo, pulava dentro do córrego, pulava dentro de rede de esgoto pra rua fora. Teve uma vez que eu pulei lá no centro, lá na Carlos Drummond de Andrade, lá em cima, e saí cá embaixo, perto da pracinha. Esperei minha mãe sair, e na hora que ela saiu, só morava eu e ela. Eu peguei e esperei ela sair, entrei dentro do banheiro, tranquei a porta e pus a corda no pescoço. Mas o Espírito Santo de Deus foi lá e trouxe ela. Aí ela foi lá, chamou a minha cunhada e mais 2 vizinhos lá e me tirou. Só que eu acordei 12 horas depois no hospital. Então, tinha sempre pessoas que me conheciam. Minha mãe também calejou o joelho também de orar. Os pessoal tinha igreja que era de pessoas assim, de conhecido, que tem mais membro da família que é bem conhecido, né? Então, ali já punha meu nome em oração. E Deus estava fazendo a obra. Eu ia para a igreja aos domingos, quarta e sexta, encontrava ele para a rua fora. Sempre encontrava com ele. Eu falava com a menina, vai para a igreja. Aí cheguei em casa, voltei em casa e falei, ô mãe, a senhora vai na igreja? Não, não vou não. Peguei e falei assim, então tá bom. Foi numa quinta-feira. Aí eu peguei e falei assim, se a senhora não for, querendo ou não, se a senhora não quiser, não tem problema não. Eu vou. Aí na hora que eu peguei, cheguei perto do pastor, falei, senhor pastor, o senhor é médico e eu sou paciente. Me dá uma receita aí, pode falar. Aí eu fui falando o que estava acontecendo. Aí ele pegou e falou assim, então a partir de hoje você começa assim, você vai fazer um jejum, uns dias de jejum, toda vez para poder você estar quebrando esse mal que está agindo. E ali foi. Aí só que aí eu fiquei, não era lá que Deus me queria, né? Ele tinha na rodoviária, vi ele lá drogado e bêbado, ele foi e bateu no porte. Menino, aquele dia eu achei que ele ia morrer, porque deu uma trombada no poste. Aí o irmão Pedro pegou, levou ele para a igreja e deu para ele a água. Perguntou se queria água, levou ele lá, tomou água
E nisso, ele ficou. Eu fui chegando, já pus meu nome, até o irmão Leopoldo, já vou falar o nome de uma vez. O irmão Leopoldo foi, já me recebeu, o irmão Pedro, já foi, pegou meu nome, eu falei, ó, agora a partir de agora é aqui mesmo. E já fiquei ali de segunda a domingo. E ali ele começou a frequentar, pelo evangelismo que a gente fazia, ele recebeu um convite, veio até a igreja e se entrosou ali com a gente, né, ouvindo a palavra de Deus, recebendo essa palavra. E a gente tinha um trabalho de evangelismo voltado para o futebol, e ele também, como gostava de futebol, participava desse jogo, desse futebol. E ali a gente, antes de jogar, antes de começar o jogo, lia uma palavra, orava e depois ia para a prática, né, de esporte. E aquilo ali foi entrando no coração dele, ele foi vendo, né, como aquela amizade ajudava ele, e ali ele se ligou na igreja e teve a sua vida transformada. É um meio que a gente tem que estar para poder receber a bênção do Senhor, para poder fazer a limpeza espiritualmente. A gente tem que estar fazendo esse processo dia após dia. Eu já frequentava a Igreja da Graça há bastante tempo. Aí eu vi ele na igreja, chegou. Aí sempre chega alguém que a gente conhece, que estava meio perdido, vai para a casa de Deus e ele chegou. Se batizou conosco lá na igreja, não demorou muito tempo, já sendo usado por Deus através do testemunho forte que ele tem, dando incentivo a outras pessoas que também mexiam com droga e problema com marginalidade, pudessem vir para a igreja. Rapidamente virou um obreiro e hoje está aí, essa bênção. Hoje é outra pessoa. Hoje ele é obreiro, ele é prestativo, vai nas casas, conversa com as pessoas, dá conselho às pessoas. Muito bom. Mudou de vida mesmo. Graças a Deus. É muito importante estar levando, né, a mensagem da palavra do Senhor. É uma mudança tremenda. Muito bom, com certeza. Com certeza de bem. Esse converteu para valer. E graças a Deus nunca tive vontade nenhuma. Nenhuma. Nem por droga, nem por álcool, nem por nada. Nada. É só a graça do Senhor. Hoje somos irmãos. Graças a Deus. Deus abençoou que entrou na mente dele isso aí e hoje ele é o servo do Senhor, graças a Deus. A gente percebe também como Deus age, né? Quer dizer, a irmã Aparecida ganha o Wilson para Jesus, o Wilson ganha a Creuza, através do evangelismo dele, do convite dele, a Creuza vem para a igreja e através da Creuza, vindo para a igreja, chega até o José Nóbio, é ganho também para Jesus, vem para a igreja e permanece firme na igreja. Graças a Deus, são membros abençoados que permanecem firmes na fé, como a gente vê o poder de Deus agindo. Jesus restaurou minha família toda, por completo. O Senhor fez por completo. Ele não faz pelas metades. E Deus é tão maravilhoso que me deu uma esposa ainda lá. Miriam conhece José na Igreja da Graça de Itabira, onde ele ajuda a evangelizar vidas como obreiro voluntário. Quando eu conheci o José Nóbio, ele já era convertido, já era obreiro, já fazia obra. É o que eu tinha pedido para Deus, né? Que eu falei com Deus, eu estava solteira na época, e falei com Deus que eu queria que Ele me desse uma pessoa que fizesse a obra de Deus, né? Que eu sempre gostei, já era evangélica, e queria que Deus me desse uma pessoa que fizesse parte do ministério. Nós nos casamos 21 de junho de 2013. Sim, é um bom esposo, não deixa nada faltar, me ajuda em casa. O irmão José Nóbio é uma prova muito forte do poder de Deus, do poder transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus é fiel. A graça do Senhor nos basta.